Eu não quero atrapalhar a manhã de sábado de vocês, mas eu sinto informar-lhes que o assunto que bombou ontem em todas as redes sociais e nos grupos de Zap e Telegram que a gente frequenta foi a possibilidade de instrumentalização tanto da Michelle Bolsonaro quanto do Tarcísio de Freitas nessa coisa da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, eleições 2026 e os filhos de Bolsonaro que só atrapalham. Parece que tudo o que eu preconizei no vídeo ontem de manhã se confirmou ontem ao longo do dia. Fica comigo até o final dessa edição que eu garanto que você não vai se arrepender. Se acomoda confortavelmente aí, pega o cafezinho e o sal de fruta que você vai precisar. Não faça mais nada antes de deixar o meu like logo agora. Compartilha nosso link aí nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap por onde você anda. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa força pra gente. Se você já é de casa, dá uma conferida em aí. Preço da liberdade, eterna vigilância. Bora pra pau. Mas é óbvio que não dá para falar sobre outro assunto antes de comentar sobre as atrocidades de Dias Toffoli e o Banco Master. Eu quero que vocês ouçam o jurista mega respeitado de esquerda que odeia Bolsonaro, o Walter Mirovich. Da Ordem dos Advogados do Brasil percebe. Agora, a sua atuação, não só por causa em primeiro lugar, nada justifica a atuação dele, porque ele não é competente. A primeira coisa que se ensina numa faculdade, ou se ensina a um juiz que assume uma função, passa num concurso público, é ele verificar se ele é competente. Nada justifica. Quer um exemplo disso? Ele acabou de marcar, indevidamente, porque não é função dele, acabou de marcar e dar prazo de 2 dias para a polícia ouvir 8 suspeitos. Nenhum, atenção, nenhum dos 8 suspeitos detém prerrogativa de foro. Ou seja, nenhum é detentor de foro privilegiado. Então, nada se justifica. A partir disso, e da inversão tumultuária que ele vem fazendo, da insistência dele em adotar medidas fora do processo, não previstas na legislação processual, nós passamos a ter o quê? Qual é a conclusão? É uma só, Thaís, desculpe, mas ele perdeu a vergonha, porque a imparcialidade ele perdeu desde a viagem no jatinho. Sabe o que mais me chama a atenção, o que me causa profunda estranheza, vou até chamar você, é que o ministro Orpito do V cometeu tudo isso e mais um pouco contra Bolsonaro, contra os presos do Rio de Janeiro, contra Felipe Martins, contra Alan dos Santos, contra todos que vocês já estão carecas de saber. Ninguém falou nada. É como se Alexandre pudesse tudo e o Toffoli agora não pudesse nada. Isso não chama a atenção de vocês, não? De repente, do Neida, foi uma avalanche de coisas contra Alexandre, depois, em seguida, uma avalanche de coisas contra Toffoli. Coincidentemente, logo após sentir-se uma certa resistência de aceitação do nome do Bessias ao STF e também depois da viagem de Joesley à Venezuela, a primeira, não estou falando da última, a primeira, para conversar com Nicolás Maduro durante o fechamento do espaço aéreo venezuelano por autoridades americanas. Gente, tem muito mais coisa aí debaixo dessa ponte e posso imaginar o nosso reino da Dinamarca, tá? O Mirovich falou alguma coisa errada? Não, essa é a minha opinião e a minha análise também, eu tenho certeza que é a sua. Ele caprichou no vocabulário, né? Heresias jurídicas, desarrumação processual, entre outras coisas. Eu acho que é isso muito mais agora. Perdeu a vergonha na cara. Agora, como eles não têm coragem de falar sobre isso e disso contra o ovo que tudo vê? Freud deve explicar, né? Vamos para a nossa matéria de pauta, vamos lá. Durante o dia, nós ficamos sabendo que o ministro Alexandre de Moraes recebeu pessoalmente Michelle Bolsonaro horas antes de ordenar a transferência do ex-presidente para Papudim. O encontro ocorreu no gabinete do ministro e foi intermediado pelo deputado Altineu Cortes, atual vice-presidente da Câmara. Eu quero que vocês anotem bem os nomes, porque talvez lá no futuro não muito distante a gente possa precisar consultar, revisitar tudo isso. O resumo foi da Pri, uma gracinha, esse perfil, essa moça, e nós ficamos sabendo durante o dia de ontem que não, que Michelle não falou com Alexandre, falou com outros ministros, e na verdade aqui o Metrópole está assegurando que a Michelle falou com o próprio Alexandre de Moraes. Isso posto, guarde em perspectiva que a notícia é de que sim, Michelle falou com Alexandre de Moraes. E o mesmo Metrópole vem comentando que a articulação casada de Michelle e Tarcísio no STF tenta ofuscar Flávio Bolsonaro. Segundo o Metrópole, aliados de Michelle e Tarcísio de Freitas dizem que a articulação da dupla foi responsável por transferência de Bolsonaro para Papudinha.
calma que a gente não chegou nem na pontinha do iceberg. Sobre isso, o David Agape comentou o seguinte: algo me chama a atenção nas notícias sobre essa articulação e o que está implícito. O que foi oferecido em troca? Se houve uma articulação, houve uma negociação. O que foi oferecido em troca? 2. O que Tarcísio e Michele prometeram? O que eles empenharam a palavra? 3. Por que isso os ofuscaria Flávio? Levando em consideração que o Igor Gadelha, né, que é o autor da matéria, não é alguém que a gente possa confiar, nem de olhos abertos, muito menos de olhos fechados, vamos deixar isso de lado e fazer um exercício aqui mental de que Igor Gadelha fosse uma pessoa confiável. E vamos dizer que o que mais comentou ontem nas redes sociais. A moeda de troca é a candidatura de Flávio. Tipo assim, você quer Bolsonaro em prisão domiciliar? Flávio Bolsonaro abre mão da candidatura em prol de Tarcísio de Freitas, que é o candidato do sistema. Vocês estão cansados de saber disso e é uma baita coincidência que tanto Tarcísio quanto Michele tenham ido juntos conversar com Alexandre de Moraes. Pelo menos Metrópole garantiu que Michele foi atendida por Alexandre de Moraes, o que não me deixa esquecer aquela frase famosa do Tarcísio de que com Moraes não se briga, se alia. Vocês lembram, né? Vamos seguir aqui que as coisas vão ficar mais claras. A gente sabe realmente que chegou no fundo do poço quando Leandro Demore, o esquerdista, lulista, petista, a todo vapor, a toda prova, Leandro Demore vem para as redes sociais defender Tarcísio de Freitas, defender a candidatura do Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Ele sobre esse próprio, né, que foi noticiado também no jornal O Globo, sobre uma fala de Carlos Bolsonaro criticando Moraes, chamando a transferência de Bolsonaro para Papudim tamanha maldade, Demore disse o seguinte, traduzindo: o Carlos Bolsonaro quer esvaziar a vitória de Tarcísio e Michele, que se reuniu com Gilmar Mendes e Moraes para melhorar as condições de cadeia de Jair, o que de fato foi feito pelo STF com a transferência. Se Jair for para domiciliar, se pudesse apostar, aposto que vai. Presta atenção. Essa vitória cai nas mãos da dupla Tarcísio e Michele e enfraquece os filhos. Consequência, enfraquece a candidatura do Flávio Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia, todo mundo está cansado de saber da preferência dele pelo Tarcísio de Freitas, ele diz: parabéns, Michele e Tarcísio, souberam articular para tirar Bolsonaro da PF para um lugar melhor. Certas vitórias se conquistam por etapas, não é o ideal porque a prisão é resultado de vergonhosa perseguição política. Ele não está mentindo, porém, quando ele dá parabéns a Michele e Tarcísio, eu tendo, na minha análise, a lembrar de todas as besteiras que ele falou contra a candidatura de Flávio em prol de Tarcísio, em detrimento a defender Tarcísio. Inclusive, o Silas Malafaia chegou a colocar em dúvida se a candidatura de Flávio era realmente da vontade de Jair Bolsonaro. Vocês lembram disso? A gente cobriu aqui. Mas a gente vai adiante porque no meio do furdúncio tem que ser ele, o Kim Paim, a colocar um monte de areia no sorriso amarelo desse pessoal. O Kim lembra que Bolsonaro ir para Papudim, até a esquerda falava sobre isso em 11 de novembro de 2025. Aqui, ó, Moraes avalia mandar Bolsonaro para Papudim. O ministro do STF pode decidir que Bolsonaro cumpra a pena em regime fechado no batalhão da PM em Brasília. E o Kim continua. Confia que eu compro essa história das marionetes do Tarcísio. Foi a super articulação de bastidor que fez o homem sem medo de nada amolecer o coração. Aí ele fala, né? O ser humano escolhe acreditar no que quiser. Eu tô com ele. Eu não acredito que o que levou o Bolsonaro para a Papudinha foi a articulação de Michele e Tarcísio. O que eu acho é que existem outras coisas, outros fatos, instrumentalizando Michele e Tarcísio, como, por exemplo, a desistência da candidatura de Flávio Bolsonaro em prol de Tarcísio. Vou mostrar mais fatos para vocês. Nós tivemos aqui, no dia 16, essas duas manchetes da Veja, tá? Recado para a direita nas duas alfinetadas de Michele Bolsonaro. Ao repercutir vídeo de Tarcísio e Romeu, a ex-primeira-dama amplia o impasse sobre quem herdará o bolsonarismo em 2026. A outra manchete. O plano de Michele para conter carnaval de filhos de Bolsonaro, segundo aliados. O título diz: ex-primeira-dama busca domiciliar para Jair Bolsonaro na esperança de melhorar sua condição de saúde e conter Flávio, Eduardo e Carlos. Vocês acreditam realmente nisso? Que Michele estaria fritando um peixe, um olho no peixe e o outro no gato? Vocês acreditam realmente que o Michele não é única e exclusivamente garantir uma vida melhor para Bolsonaro atravessar esse período tenebroso? Vocês acham que realmente a senhora Michele estaria envolvida em negociações não ortodoxas?
Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito numa mulher desesperada, numa esposa desesperada. Vamos em frente. Carlos Bolsonaro, lá pelas 4h pouca da tarde, ele disse o seguinte, ele estava vendo, né, a mídia do regime que quer que Tarcísio concorra com Luiz Inácio. Ele disse assim, ó, tenho convicção absoluta diante dos fatos mais recentes de que o objetivo jamais foi medir forças com o filho de Jair. Isso sempre foi apenas a superfície do jogo. O verdadeiro intento, ainda que de forma dissimulada, é medir forças com o próprio Jair Bolsonaro. E eu acredito nisso também. Essa percepção não é nova para mim. O que mudou foi o grau de exposição. Aquilo que antes se insinuava nos bastidores, agora se revela com fatos escancarados, sucessivos e cada vez mais difíceis de esconder ou de passar pano ou de disfarçar. Os movimentos são claros, a estratégia é reiterada e o alvo nunca deixou de ser o mesmo. Eu ainda tenho que lembrar a vocês que quando eles tentam Jair Bolsonaro, o alvo realmente não é Jair Bolsonaro, o alvo somos nós. É que entre nós, a nossa liberdade e a crueldade deles, Bolsonaro se colocou no meio como ouvinte de nossas petições. E aí é que mora todo o problema da vida de Jair Bolsonaro. O Paulo Figueiredo, eu cheguei a comentar no vídeo de ontem para vocês, que o Paulo Figueiredo comentou que existe um movimento que está instrumentalizando tanto Tarcísio quanto Michele, entre outros atores. E o Paulo deu uma sugestão. Como resolver isso? Como que você consegue fugir, escapar dessa tentativa de instrumentalização? Falando abertamente que você apoia Flávio Bolsonaro. Em seguida, quase que no mesmo dia, o Tarcísio reiterou que ele não tem intento nenhum à presidência, mas sim concorrer à reeleição pelo governo de São Paulo, que também é o calcanhar de Aquiles. Vocês precisam entender uma coisa, nós estamos correndo risco de que, se esse negócio das caixinhas mágicas realmente tem alguma razão de ser, tem algum fundo de verdade lá naquele país longínquo, distante de Bangladesh do Sul, atrair Tarcísio para uma eleição que ele vai perder é também passar a mão no estado de São Paulo, maior caixa do Brasil. Pensem nisso, porque a esquerda gosta de fazer strike, é 10 pinos, porrada só. Obviamente que a gente tem visto, né, dubiedades por todos os lados. David Agap deu uma resumida interessante. Fala 1, Flávio Bolsonaro é candidato de Jair, ponto. 2, não há até o momento nenhuma sinalização de que Michele Bolsonaro apoie a pré-candidatura do Flávio. Sim, já houve sinalização, a Michele falou que todos estariam unidos, sim. Mas não tem, eu acho que a ênfase que poderia ter. Aí, cada um é cada um. 3, ele continua. Em sua cartinha mal criada para Alan dos Santos, Michele menciona 4 vezes que Alan estaria sendo manipulado por alguém, sem mencionar quem. Na opinião do David Agap, a carta de Michele deixou claro, aparecendo que ela é quem está sendo manipulada por alguém. 4. Michele e Tarcísio negociaram o pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro, incluindo encontros dela com Gilmar e Moraes. Não se sabe o que foi oferecido em troca. É a questão, se você sentou para negociar, você recebeu algo, você tem que entregar algo, o que ela prometeu. 5. Há uma intensa movimentação nos bastidores para que Tarcísio seja candidato à presidência. A imprensa quer, a Faria Lima quer e o Centrão quer. O sistema quer Tarcísio. 6. Tem gente confessando que Jair Bolsonaro está sendo mantido refém em troca de apoiar a candidatura de Tarcísio ou de outro que não seja o Flávio. Ou seja, mera chantagem. Mas Tarcísio já disse, 7, né? Mas Tarcísio já disse, mais de uma vez, que não quer ser candidato à presidência e aprova Flávio. 8. Ao mesmo tempo que Tarcísio diz isso, ele dá sinais dúbios e age como candidato à presidência, inúmeras vezes. 9. O sistema quer Jair morto. E 10. Já aprendemos que não se negocia com psicopatas e sequestradores. Com base em tudo isso, o que podemos concluir? Você pode caprichar no comentário agora e deixar aí para nós. Hoje tem resposta aos comentários por vídeo. Só que você ouviu primeiro aqui no meu canal, não se esqueça disso. Até o Marsalete do Felipe Sabará, que foi contra Bolsonaro, foi contra Eduardo, foi contra todo bolsonarista na época das eleições de São Paulo, ele deu uma dentro, até relógio parado, cerca 2 vezes por dia. Felipe disse o seguinte, de um lado uma carta, escrita a próprio punho por Jair Bolsonaro, maior líder da direita, contendo uma missão ao seu filho mais velho. Outro, uma forçação de barra por grupos de interesse, usando a luta legítima de uma esposa desesperada pelo alívio de seu marido, conseguir pelo menos uma prisão domiciliar, plantando notas, pesquisas, usando Tarcísio como manobra para tentar minar a candidatura de Flávio Bolsonaro, que já se mostrou mais forte e viável que nunca contra Lula.
E é sobre isso que Alan dos Santos estava pipocando ontem, quando eu falei com vocês. É exatamente sobre isso. Agora, eu entendo a posição de Michele, uma esposa desesperada buscando conforto e segurança para a vida de seu marido. Agora, Tarcísio, e desculpa que eu vou arrumar para Tarcísio, se for o caso. Ele está se deixando instrumentalizar. E ninguém aqui vai me convencer que Tarcísio é inocente e ingênuo. Está sendo instrumentalizado sem perceber. Aí, um pouquinho antes disso, o Carlos falou o seguinte: olha, tudo, absolutamente tudo, converge para a orquestração com um cara que jamais respeitou qualquer tentativa de apaziguamento. Alexandre de Moraes. Muito pelo contrário. Isso cheira muito, mas muito mal. Detalhes os senhores já podem imaginar. Só basta seguir as leis que o Brasil jamais se encontraria nessa situação abominável. Não querem culpar os filhos. Repito, tudo tem muito, mas muito método, e o ciclo se repete com novos personagens. Todos que o traíram, abandonaram e foram descobertos repetem o mesmo discurso. Somente os filhos que ficaram ao seu lado sempre tentaram afastá-los. Voltamos a 2019. Ele comenta isso sobre um post da Elisa Brown, essa matéria aqui, ó. A Pudinha pode ser antessalada domiciliar, dependerá do quanto filhos de Bolsonaro irritam Moraes. Eu acho que isso aqui é a maior prova de total comprometimento derrocada, primeiro da mídia, da imprensa, e segundo do Estado com E maiúsculo, do Estado de Direito, que deveria existir no Brasil, porque segundo nossa Constituição nós somos uma democracia. Ir para uma prisão domiciliar que ele tem todas as prerrogativas, direito a uma domiciliar, dependem se os filhos dele vão ou não irritar o dono da porra toda, não deveria seguir a lei? Não deveria seguir a Constituição? O Tarcísio, em São Paulo, ele tá na mão desse cara aqui, ó, o Gilberto Kassab. Tá fulo da vida com a candidatura de Flávio Bolsonaro. E ele agora tá tentando lançar o Ratinho. É só questão de nome, é questão de projeto. O problema do Brasil e da política do passado é que fica sempre olhando o nome. Eu quero olhar projeto. Daqui a pouco o projeto não é eu ser candidato. O projeto é apoiar alguém que possa conseguir aglutinar melhor um novo Brasil. Vocês não podem ficar votando em nome. Vocês têm que aglutinar em volta de um projeto. Eu penso que as pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política que não está trazendo resultado nenhum para a Dona Maria. Não, a Dona Maria está muito satisfeita. Ela agora faz parte do debate, viu, Ratinho? Dona Maria não tem nenhum interesse em voltar para a espiral do silêncio. A Dona Maria não está conseguindo melhorar a sua vida. O Brasil não tem dado um salto na educação, diferente do Paraná, que hoje tem a melhor educação do Brasil. Eu penso que mais do que nomes é projeto. Quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto para o Brasil? Se o meu nome for esse nome escolhido internamente, eu fico muito honrado e, obviamente, vou aceitar o desafio. Mas isso é uma coisa que tem que ser construída internamente. Claro. Agora eu vou levar vocês aos comentários desse post. Tem um monte de gente falando aqui, olha, eu sou Flávio Bolsonaro, sou Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E aí tem essa notícia que o Cláudio Dantas publicou que o governo Lula contratou a usina do sobrinho de Kassab por 28 bilhões de reais, com B de bum. Este é o projeto que Ratinho encabeça. O projeto do compadrio, o projeto da política do dinheiro, o projeto da política do benefício, o projeto da política do privilégio. Esse é o projeto dessa turma. E muitos aí, que também fazem parte dessa turma, assinaram a cartinha da democracia contra o Jair Bolsonaro. E a gente não pode deixar isso cair em esquecimento. Entenderam? Então, é nas mãos dessa pessoa, desse sistema, que Tarcísio está. Então, também devemos pensar, creio eu, para não ser injusta, e não deve estar sendo fácil também para Tarcísio colocar essa turma no seu devido lugar. Eu queria saber agora a sua opinião. Você acha que Dona Michele não se agradou o marido ter indicado Flávio Bolsonaro como candidato a presidente? Deixa aí nos comentários para mim que eu quero saber qual é a sua opinião. Já que você ficou por aqui, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu entendo que nem todo mundo nasceu para ser chefe, nem todo mundo nasceu para ser patrão e nem todo mundo nasceu para empreender. Mas se você está cansado de obedecer ordens de pessoas muito mais burras que você e que ganham um salário muito melhor que o seu, se você está cansada de ser um CLT, se você é uma pessoa que não aguenta mais aturar desaforo de patrão e quer ganhar mais do que você ganha, preste atenção nesse recado, porque você pode dar uma virada de vida agora em 2025. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6.
Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda o que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Não perca tempo, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Corre lá no Zap do Daniel Alvarenga, assiste as 3 aulas e depois você decide com calma. Eu sei que não é para qualquer um ser dono do próprio nariz, ser o seu próprio patrão. Tem gente que só é bem sucedido obedecendo ordens. Mas se você não faz parte desse grupo e você acredita em você mesmo, que só faltam as ferramentas, 2026 será o seu ano. Acredite, mesmo porque a gente não tem outra opção, porque se der tudo errado a gente tem que zarpar fora do Brasil. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, apoiando a gente financeiramente. Você nos ajuda a atravessar esse período, que é quando o YouTube joga a gente no limbo do Shadowban, ninguém encontra mais a gente, as visualizações caem absurdamente, chegam a cair 90%, e isso prejudica bastante a gente financeiramente. Vocês sabem, eu ainda estou administrando um problema de saúde gravíssimo, um familiar muito próximo meu. Então, sejam generosos, eu agradeço pelo apoio e é por vocês que a gente está aqui. Estava falando ainda há pouco de não ter patrão, né? Eu menti para vocês. Eu tenho patrão. O meu patrão são vocês. É a vocês que eu devo satisfação a respeito da minha linha editorial neste canal. Isso eu faço com grande prazer e agradeço todos os dias a esse privilégio. Poder falar diretamente com vocês e ouvi-los com todo carinho e cuidado. Bem, senta o dedo no like, compartilha a valer, leva aí nosso link para onde você acha que as pessoas precisam ouvir e ser esclarecidas, e a gente se fala nos comentários. Beijo no coração, fiquem com Deus